Olá a todos os meus irmãos, paz e graça seja com todos os meus amigos e irmãos que nos assistem no canal Despertar em 1844. Graças ao nosso Senhor bom Deus por estarmos com vida, e a cada dia o Senhor tem nos concedido graça e direção rumo à Canaã celestial. Meus prezados irmãos, nesses últimos dias a gente tem visto muitas mensagens distorcidas, mensagens que têm desviado o povo de Deus, está tentando desviar o povo de Deus, porque o verdadeiro povo de Deus, aqueles que estão alicerçados na Bíblia e no espírito de profecia, eles não serão herdados. Somente aqueles que são leitores superficiais, que não estão firmados na rocha, que serão levados pelos ventos de doutrinas falsas. O nosso tema dessa vez é o título, a nossa mensagem. Nós iremos dar um assunto muito importante, que é o tema dos 144 mil. Os 144 mil é um assunto que basicamente não é estudado entre nós adventistas do sétimo dia, e somente um pouquinho muito pequeno daqueles que se intitulam da verdade presente entendem também o assunto. A falta de pesquisa. Então nós iremos estudar esse assunto durante muitos dias. Nós iremos trabalhar em cima de cada versículo do capítulo 7, do final do capítulo 6, do capítulo 14, do capítulo 15 e dos livros do Espírito de Profecia. Nós iremos, neste momento, pedir as bênçãos do Senhor nosso Deus, e nós iremos orar ao Senhor. Eu também rogo a todos que não deixem de se inscrever no canal Despertai e toque no sino para poder receber as notificações, as mensagens novas que irão chegar, e assim você estará contribuindo para que essa mensagem alcance outras pessoas, se assim você se inscrever e assim compartilhar com seus prezados amigos. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse tema que iniciamos, o assunto dos 144 mil. Abençoe teu povo, tira de nossos corações, de nossas vidas, todo preconceito, tudo aquilo, Senhor, que faz parte das obras da carne. Venha nos encher com os frutos do seu Santo Espírito, e que for de sua vontade que venhamos permanecer em pé e passar pela grande tribulação. Mas, Senhor, se for da tua vontade que venhamos descer o pó da terra e não fazemos parte dos 144 mil, que assim seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Sim, o capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 17, finaliza assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Quem é capaz de ficar em pé? De pé quando a porta da graça se fechar, quando iniciar a grande tribulação, a angústia de Jacó, o derramamento das 7 últimas pragas. Quem é capaz de ficar em pé? O capítulo 7 dá uma resposta. O capítulo 7 é uma resposta ao versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse. O João agora vai nos mostrar quem é capaz de permanecer em pé, quem são os únicos seres que irão permanecer em pé no período do derramamento das 7 últimas pragas. A Bíblia chama de os 144 mil selados. Ou seja, somente os 144 mil permanecerão em pé sem receber a ira de Deus. E eles irão permanecer em pé sem intercessor durante o período das 7 últimas pragas. Por quê?
porque eles receberam a chuva serôdia, primeiro. Segundo, eles receberam o selo do Deus vivo, o selo Deus Nova Jerusalém. E eles estarão selados, estarão protegidos e serão os escolhidos de Deus. Pois os 144.000 é o povo, são aqueles que irão reivindicar o caráter de Deus nesses últimos dias. E Jesus Cristo ainda não voltou, porque ainda não iniciou o selamento do povo de Deus. Deus ainda não tem um povo seleto, preparado para receber a chuva serôdia e preparado para receber o santo selo de Deus. Nós iremos ler o capítulo 7 de alguns versículos. E depois destas coisas, olha só, e depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Que coisas são essas? Depois de que coisas? Eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em sua testa. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém, glória a Deus por isso. Então o apóstolo São João nos dá um detalhe interessante dos 144.000, dos eventos que antecede o selamento dos 144.000. O apóstolo São João, ele agora nos mostra no capítulo 7, aqueles que irão permanecer em pé durante o derramamento das 7 últimas pragas, que serão derramadas sem medidas, que serão derramadas sem o amor de Deus. Diz Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, volume 3. Ellen G. White chega a dizer que alguns pingos, algumas gotas da ira de Deus a estar caindo, mas com mistura. Ela diz: a mistura representa o amor compassivo e perdoador de Deus. Mas chegará um momento em que as pragas serão derramadas, os anjos soltarão os ventos. Mais interessante é que nós olhamos aqui que os anjos, eles têm o livre-arbítrio para tomar decisões. E a gente vamos observar no Espírito de Profecia, como os anjos de Deus, os anjos que estão segurando os 4 ventos, os ventos já eram para ser solto. Nós iremos fazer alguns comentários. O assunto dos 144.000 tem sido de interesse peculiar para o povo adventista desde que apareceu como igreja. Isto é compreensível, uma vez que os 144.000 são aqueles que vivem até a vinda de Jesus e, na realidade, tornam a sua vinda possível. Então, é a formação deste grupo seleto que torna possível Jesus voltar o mais breve possível. Precisamos entender os eventos, precisamos entender as profecias. Uma vez que o verdadeiro adventismo é estar muito ansioso por finalizar a obra do Evangelho na terra,
é essencial que o propósito e identidade dos 144 mil sejam tornados claros. É interessante que nós venhamos compreender as profecias que têm a ver com o povo de Deus nesses últimos dias. E o capítulo 7 de Apocalipse é importantíssimo, porque vem mostrando ou desenrolar das profecias nos finais dos tempos. Vem mostrando os anjos de Deus retendo os ventos. Esses ventos representam as guerras, as tempestades, as moléstias, as pestes, as calamidades, as enchentes, o fogo, as 7 últimas pragas. E a palavra de Deus vem nos mostrando que somente os 144 mil irão fazer a diferença, irão permanecer no período do derramamento das 7 últimas pragas. Um diz que os 144 mil são constituídos por aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, juntamente com aqueles que passam através do tempo da angústia de Jacó até o fim e nunca morreram. Esse aqui é o primeiro ponto de vista de algumas das pessoas que acreditam que o selamento começou em 1844. Que os 144 mil serão compostos de entre vivos e mortos. Eu não creio nessa tese. Por quê? Porque o selo de Deus é o sábado. E em 22 de outubro de 1844, o sábado ainda não era guardado pelo povo de Deus. 1845, o sábado ainda não era compreendido pelo povo de Deus. Então, nós iremos nos aprofundar nessa tese mais na frente. Iremos mostrar agora um outro ponto de vista que é apoiado pela Bíblia, pelo espírito de profecia. O segundo grupo declara que apenas aqueles que vivem durante o tempo da angústia de Jacó até ao fim formarão o grupo final. Ou seja, somente aqueles que irão passar pela angústia de Jacó, que estarão vivos na ressurreição parcial, que estarão vivos na voz de Deus, que estarão vivos durante o derramamento das 7 últimas pragas. Ali nós teremos um grupo completo, seleto, dos 144 mil. E também acreditamos que o selo de Deus só vai iniciar quando foi estabelecido o decreto dominical, a lei dominical. Somente ali nós teremos o sinal da besta e o selo de Deus. E as pessoas terão que optar, terão que decidir de forma esclarecida e compreensível de qual lado vai ficar. Se ele optar para seguir a Jesus, para sofrer, para passar perseguição, então ele com certeza receberá o selo de Deus. Mas entendemos uma coisa, que os 144 mil são 144 mil vivos, somente vivos. São aqueles que nunca passaram, nunca desceram ao pó da terra. Tudo isso nós iremos ver dentro da Bíblia e do espírito de profecia. Nós iremos voltar ao versículo 17 do capítulo 6, comentando um pouco. Agora vamos nos concentrar na pergunta feita no final do 6º selo. É para responder a essa pergunta que o capítulo 7 do Apocalipse foi inserido. Esta pergunta respondida antes de prosseguir para o 7º selo do capítulo 8. Aqui está a pergunta: quem poderá permanecer em pé?
O que está claro é que esta questão é quem vai ficar de pé. Apenas um pequeno remanescente dos membros professos da Igreja de Deus permanecerá nesse teste tremendo. Deus só tem uma igreja, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com Ezequiel capítulo 9, Testemunhos Seletos, volume 2, página 64 e outros livros, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecias. O livro de Isaías capítulo 1 diz que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. O remanescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia é que irão fazer parte dos 144 mil. Somente o remanescente. Por quê? A maioria, a totalidade de quase toda a igreja está em total apostasia e não irão se arrepender. A Igreja da Reforma, também, que se intitula Igreja Remanescente, que acredita que os 144 mil serão entre os vivos e mortos, eles não fazem parte da profecia, não estão dentro da profecia. Pois todo aquele que quiser ser uns 144 mil, eles terão que assumir a sua posição, a posição de ser um adventista do sétimo dia. E somente isso, nem mais para menos, nem mais para mais. Continuemos nosso diálogo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 127 e 128, diz assim: quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem sobreviverá? Agora é quando os filhos de Deus devem ser fiéis aos bons princípios. É como se Ellen White aqui estivesse lendo o versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse, né? Diz mais: quando a religião de Cristo é mais desprezada, quando sua lei é mais minada, então nosso zelo deve ser mais ardente e nossa coragem e firmeza mais inabalável. É estar em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, para travar as batalhas do Senhor quando os campeões são poucos. Estes serão o nosso teste. Então Ellen White, ela mostra aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela está respondendo aqui o versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse. Ela fala aqui que somente um pequeno, ela fala que o resto da igreja, toda essa membreada da igreja, essa membresia da igreja, vai abandonar, já estão abandonando os princípios. Não é porque eles irão sair dos templos, não é porque eles irão sair da igreja, não. Eles irão abandonar, irão cuspir a verdade, certo? Irão sair do círculo daqueles que crê, que chora e que geme pelas abominações que eles mesmos estão cometendo dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, a Igreja de Deus. Então nós estamos passando por uma sacudidura, que é a sacudidura causada pelo testemunho da testemunha fiel e verdadeira. Nós também estamos passando agora por uma sacudidura, a sacudidura causada por falsas teorias. Também nós iremos já dar de frente com a sacudidura da lei dominical nacional, o decreto dominical. Então, somente aqueles que permanecerem fiéis à verdade, que amam a verdade, são aqueles que irão permanecer fiéis até o fim e que irão receber as bênçãos de Deus no final da história. O livro de Isaías, capítulo 1, versos 9, diz assim:
Se o Todo-Poderoso Eterno não tivesse deixado um pequeno remanescente, olha só, um pequeno remanescente, seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A profecia mostra bem claro, se Deus não tivesse um remanescente lutando dentro dessa igreja, lutando pelos princípios, lutando pela verdade, clamando pela verdade, testemunhando em favor da verdade, a nossa igreja, ela já se teria tornado Babilônia, ela já se teria tornado como Sodoma e Gomorra. E para isso nós estamos caminhando em que vai chegar um momento em que esses templos, esse povo que hoje se diz adventista, eles irão pregar o domingo nos púlpitos de nossas igrejas. E estarão cometendo as piores abominações que nem mesmo nas outras denominações está sendo praticado ou serão praticados. Então Deus tem um remanescente dentro desta igreja. E é este remanescente, é este povo que guarda os mandamentos de Deus. Ellen G. White diz assim: Deus tem um povo que está erguendo a lei pisada a pé. Deus tem um povo, e este povo nunca deve ser chamado de Babilônia. Continuemos. Este remanescente é definido como, com precisão: o restante de Israel não cometerá injustiça, nem dirá mentira, nem se achará em sua boca língua enganosa. Sofonias capítulo 3, versos 13. O dragão enfureceu-se então contra a mulher e foi lutar contra o resto de seus filhos. O resto, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós olhamos essa profecia de Apocalipse capítulo 12, versos 17, que ela vai se cumprir no auge no decreto dominical. Pois no decreto dominical Deus terá um povo fiel que não apenas diz que é para guardar a lei, mas esse povo estará guardando a lei. E antes mesmo que saia o decreto dominical, a chuva temporã vai despertar um povo para guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Então é este povo, é este remanescente que Deus confere o título de o seu verdadeiro povo, de sua igreja leal aqui na terra. Ellen G. White diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 221 e 222. Tudo no mundo se encontra em estado incerto. As nações estão iradas e fazem-se grandes preparativos de guerra. Nação conspira contra nação, e reino contra reino. O grande dia de Deus se apressa muito. Mas, embora as nações estejam passando em revista suas forças para a guerra e derramamento de sangue, está ainda em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os 4 ventos, até que os servos de Deus tenham sido assinalados na fronte. Ou seja, as 7 últimas pragas não serão derramadas enquanto Deus não tiver um povo selado. As pragas só serão derramadas sem mistura. Os anjos só irão soltar os ventos quando Deus tiver um grupo seleto, um grupo composto de 144 mil. Aí então, as pragas serão derramadas sem mistura, sem o amor intercessor de Deus. Por enquanto os 4 ventos estão sendo retidos até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então os poderes da terra arregimentarão suas forças para a última grande batalha. Quão cuidadosamente deveríamos aproveitar o pequeno período restante de nosso tempo de graça. Em Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 968. A
Apocalipse 7 nos apresenta 4 anjos que foram especialmente comissionados por Deus para reter os ventos que sopram na terra, no mar e nas árvores. Claramente, esta é uma linguagem simbólica. Essa linguagem representa a ferocidade dos ventos da destruição, que serão liberados pouco antes da vinda do Senhor. Quando o dia do Senhor ocorrer, os juízos de Deus serão derramados em uma fúria sem precedentes, durante as últimas 7 pragas. Somente o dilúvio de Noé pode ser comparado a esse dilúvio de tribulações e destruição na terra. Ao contrário do julgamento de Noé, quando os que estavam na arca estavam a salvo da tentação e totalmente protegidos, esse não será o caso do dia do Senhor. Conflitos, catástrofes, tremendas ameaças e esforços diabólicos farão com que os santos se tornem ansiosos dia e noite para serem libertados pelo Senhor. Foi mostrado a João que o mal no planeta chegaria a tal estado que os 4 anjos concluiriam que chegara a hora de liberar os terríveis juízos de Deus. Isto é confirmado pela serva do Senhor no livro Primeiros Escritos. Vamos ler então. Fui levado em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para salvação ou para destruição. O que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo. Depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança. Então Jesus sairia de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitam sua verdade. Então as pragas sairão se derramadas quando Jesus se levantar e disser: está feito. Jogar o incensário no chão. Ou seja, não vai mais haver intercessão, não vai haver mais sacerdote para interceder por Israel. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e estavam em vias de cumpri-las. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Então Jesus agora clama: meu Pai, meu sangue, Pai, Pai, meu sangue. Ou seja, Jesus agora falou para o Pai que ainda havia sangue para ser derramado sobre o propiciatório, sangue na vasilha
para que ele aspergisse por Israel sobre o propiciatório, que seu povo ainda estava vivendo em completa desobediência, que ainda Deus não tinha um povo que refletisse seu caráter. E agora Jesus fala: Pai, meu sangue, o meu sangue. Por que meu sangue? Porque Jesus Cristo, ele faz a expiação de manhã e à tarde. De manhã e à tarde, Jesus Cristo está aspergindo o seu próprio sangue que ele levou daqui da terra, que foi aparado por Melquisedeque, a terceira pessoa da divindade, e entregue a ele, após a sua ressurreição, no lugar santo do santuário celestial. E este sangue é para a expiação de Israel. Porque toda vez que nós pecamos, o nosso sangue literalmente deve ser derramado. Mas nós agora clamamos a Jesus, clamamos a Ele, que em nosso lugar, o sangue, o sangue da nossa humanidade, seja chapiscado sobre o propiciatório, para que as exigências da lei seja cumprida. Então Jesus diz: ainda tem sangue para ser derramado no Santíssimo do Santuário. Era dessa forma que nossos pioneiros entendiam as profecias, compreendiam a doutrina da expiação do santuário e dos 144 mil. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iria fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham o poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados. E erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandai-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então, meus prezados irmãos, que Deus assim venha nos conceder graça, sabedoria dos altos céus, para nós entendermos as mensagens importantes, as profecias, e que venhamos buscar a Deus para que possamos ficar em pé durante esses períodos que são tão turbulentos daqui para frente. Existem muitos meios que Satanás hoje está usando para perturbar o povo de Deus. Hoje nós estamos vendo essa peste no mundo todo, o coronavírus, e hoje nós estamos olhando muitas mensagens assustadoras, mensagens sem fundamento. As pessoas, ou elas estão lançando mensagens atuais para o futuro, ou estão pegando as mensagens que se aplicam no futuro e trazendo para a atualidade. Que o Senhor nos dê graça e bondade para entendermos esse tema tão importante dos 144 mil. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecer por todas as bênçãos. Oremos então. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso bondoso Pai, em nome
do nosso amado Salvador Jesus Cristo, nos ajoelhamos para agradecer por ter nos abençoado com a graça do fôlego de vida e com as bênçãos que repousa nos lugares celestiais. Senhor, iremos dar início a um tema muito importante, que é o tema dos 144 mil. Conceda-me graça e sabedoria para poder, Senhor, expor de uma forma que realmente seja para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado por tudo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.